Às vezes a gente passa desapercebido, correndo, porque o nome de Enoque aparece em meio a uma descrição de uma genealogia. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e assim vai. E para nós não interessa muito, que aqui é um detalhe. Em meio a uma genealogia, a Bíblia está dizendo: este homem, Enoque, andou com Deus. E quando a gente vai meditar, pensar, a gente entende porque o escritor sagrado foi levado pelo Espírito Santo a destacar, em meio a uma genealogia, uma coisa marcante na vida desse homem: ele andou com Deus. Aleluia. É verdade que para a gente entender é preciso considerar o termo bíblico aqui, escrito aqui, expresso, o verbo andar. Em qualquer idioma, em qualquer língua, significa caminhar, dar passos, percorrer. No português e no hebraico significa viver. Tanto no hebraico quanto no português significa percorrer, viver. E no hebraico significa também modo de vida. Quando eu digo, por exemplo, Julimar anda no trabalho, anda trabalhando muito, é uma figura de linguagem, é uma expressão para representar ou para traduzir o fato de que ele está envolvido com o trabalho. Quando lemos uma outra citação de Enoque em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz: pela fé Enoque foi trasladado, mudado de um lugar para outro, para não ver a morte, porquanto Deus o trasladou, visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. É o mesmo Enoque, os mesmos fatos sendo lembrados, sendo enfatizados, ou seja, Enoque, a descrição de andar aqui não é simplesmente percorrer, fala de um conjunto de ações, práticas desenvolvidas por esse homem e que agradaram a Deus. Dizer e afirmar que Enoque andou com Deus é a mesma coisa que dizer que ele teve uma vida com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, que ele vivia para Deus. E tem um detalhe, irmãos, no original da Bíblia Sagrada no hebraico. O verbo hebraico, reler, ele é precedido por uma partículazinha chamada Rafael, que fala de intensidade. Nas traduções em português não tem isso, e na maioria das traduções disse apenas: andou Enoque com Deus. A corrigida diz: e andou Enoque com Deus, e a atualizada diz apenas: andou Enoque com Deus. Mas no original, uma partículazinha não diz simplesmente que Enoque andou com Deus. A expressão é: Enoque andou intensamente com Deus. Se você pegar a expressão andar com Deus, você vai encontrar inúmeras expressões na Bíblia, referindo-se a ações e a homens, como por exemplo, o próximo é Noé. Noé andou com Deus, mas Noé permaneceu na terra. Enoque não, ele foi levado, porque ele não simplesmente andou, ele andou intensamente com Deus. Nós temos andado com Deus, nós temos andado intensamente com Deus. Ele foi trasladado, Deus o tomou para si. Tinha 365 anos. O homem que mais viveu na sua época, nos antediluvianos, entre os antediluvianos, foi Lameque. Aliás, Matusalém, filho de Enoque, com 969 anos. Quem viveu menos dessa linhagem viveu 777 anos. Enoque viveu na terra 365 anos. Ele viveu abaixo da média. Dizem os estudiosos que a vida de lá para cá, ou a duração da vida, diminuiu em 10.
Quem viveu naquela época, ou quem podia viver naquela época 900 anos, hoje viveria apenas 90 ou 96. Julgando assim, Enoque, se vivesse hoje, ele teria vivido 36 anos. Ele viveu abaixo da média. Mas a maioria dos seus anos, 300 anos, ele viveu intensamente com Deus. Tem gente que quando está à beira da morte, é cristão, pede a Deus para viver mais. Isso que eu vou dizer é apenas uma reflexão. Por que você quer viver mais aqui? Para construir? Para ganhar? Para ter? Para obter? Se Enoque vivesse mais, ele viveria ainda mais intensamente com Deus. Não vale a pena viver muito na terra se essa vida não for dedicada a Deus. Mas vamos lá. O que implica a expressão ou afirmação de que Enoque andou com Deus? E aqui a gente vai pensando, vai refletindo. Ele andou intensamente com Deus. Andar com Deus implica em decisão, determinação, resolução. Enoque estava decidido a andar com Deus. Quando a gente vê a genealogia de Enoque, ele é o sétimo da linhagem santa. Partido de Adão, a linhagem santa através de Sete, ele é o sétimo da linhagem. Quando a gente analisa a linhagem ímpia, procedente de Adão, mas por via de Caim, o sétimo é o homem chamado Lameque. Enquanto Lameque se orgulha de haver matado pessoas e usa da sua espada, ou faz da sua espada o seu Deus, Enoque, ele anda com Deus. Enquanto o mundo todo está na impiedade, o mundo antediluviano, o mundo de que Enoque fazia parte, Enoque andava com Deus. A gente acha o mundo perverso hoje, mas quando a gente lê Gênesis capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 11, contém 3 palavras que caracterizam a sociedade que Noé fazia parte, que Noé vivia: maldade, corrupção e violência. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre coisas que representam isso, porque todos nós sabemos e entendemos muito bem, e vemos claramente essas coisas acontecendo diariamente. Violência, maldade e corrupção é o que marca também a nossa sociedade. Porém, Enoque andava com Deus. É uma decisão. Por 2 vezes a Bíblia usa a mesma expressão e faz a mesma afirmação: e andou Enoque com Deus. Isso aqui fez diferença na vida dele. O que tem feito diferença na nossa vida? Andar com Deus é uma decisão. Enoque decidiu andar com Deus. E quando falamos de decisão ou pensamos sobre decisão, lembramos de outros homens e mulheres de Deus que tiveram atitudes semelhantes. Decidiram servir a Deus, decidiram adorar a Deus, decidiram ter comunhão e intimidade com Deus. Por exemplo, Daniel, e os jovens estão estudando sobre Daniel. Ele chega na Babilônia, em meio a um império marcado pela impiedade, pela corrupção, pela idolatria, e é oferecido a ele participar daquilo. Mas Daniel decide e assenta ou decide no seu coração, Daniel 1:8, não se contaminar. Essa tem que ser a nossa decisão, não somente dos jovens e adolescentes, mas de cada um de nós. Não nos contaminarmos. Decisão semelhante teve Samuel, filho de Ana, que foi levado para o templo e para servir ao Senhor.
Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, a Bíblia tem um porém, iniciando o versículo, ele está fazendo um contraste entre a ação ou as atitudes dos filhos de Eli, que eram sacerdotes auxiliares, que chegavam a se prostituir com mulheres na porta do templo ou da tenda, e aí faz um contraste, diz: porém Samuel, sendo ainda jovem, tem uma tradução que diz menino, na realidade ele era um pré-adolescente, sendo ainda jovem, servia ao Senhor vestido em um éfode de linho. Enquanto os sacerdotes, que deviam dar exemplo, se prostituíam, faziam coisas erradas, eram grosseiros com o povo que ia cultuar, desrespeitavam a Deus e o culto, Samuel, que era um pré-adolescente, servia ao Senhor vestido em um éfode de linho. Samuel estava com os nervos à flor da pele, estava na puberdade, estava descobrindo o mundo, entre aspas. Poderia se dar aos prazeres e seguir os maus costumes e exemplos dos filhos de Eli. Mas ele manteve-se, mesmo jovem, mesmo adolescente. 1 Samuel 2,18. O comportamento dele era diferente do comportamento errado dos filhos de Eli. Jovem e adolescente, todos os dias são oferecidas coisas a vocês, pratos para que vocês participem. Mas cabe a você, jovem, adolescente, senhor, senhora, cabe a mim, cabe a nós rejeitarmos aquilo que nos é oferecido pelo inimigo e pela carne. E mais tarde a Bíblia diz que os filhos de Eli procediam erradamente, porque Deus os queria matar. Deus não os queria matar simplesmente, mas era uma consequência da atitude errada deles. Então Deus foi deixando, até que um dia eles morreram. Mas à frente Deus precisa em Israel de um homem que seja sacerdote. Deus precisa de um homem que seja juiz. Deus precisa de um homem que seja profeta. E Deus vai escolher quem? Deus vai usar quem? Samuel. Se você jovem, se você adolescente, se permanecer firme na decisão de servir a Deus, de cumprir a vontade de Deus, o melhor Deus vai dar para você. Tem muita gente cantando canções lindas e belíssimas. Deus fez o melhor para mim, Deus me chamou para dar a mim o melhor, mas é preciso permanecer na presença de Deus, vivendo com Ele. Andar com Deus é uma decisão. Você vai repetir, eu vou contar até 3. Andar com Deus é uma, 1, 2, 3. Decisão. É uma decisão. Que Deus nos ajude a conservar essa decisão de andar com Deus. Porque Deus tem o melhor para aqueles que andam com Ele, que vivem com Ele. E quando a gente decide, vou fazer a vontade de Deus, se é uma decisão, Deus vai ajudar a gente. Basta ler o capítulo 1 de Daniel. Deus deu graça a Daniel e ele cumpriu o propósito de não se contaminar. Andar com Deus, em segundo lugar, implica em obediência e submissão. Preste atenção que a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. A Bíblia não está dizendo que Deus andou com Enoque, embora isso seja verdade. O que a Bíblia está dizendo, está enfatizando e chamando a atenção, é que Enoque andava com Deus. Ou seja, ele seguia os passos, ele seguia as orientações, e quem ditava era Deus. Está conosco que foi apresentado o irmão Gama, é sua esposa, irmã Samara. Irmão Gama é nosso amigo. Suponhamos que o irmão Gama me convide para andar com ele, para ir a algum lugar. Quem é que vai ditar as regras, irmãos? Sou ele ou sou eu? É ele que vai dizer: Pereira, entra aqui, Pereira aqui, sente aqui, levante, vamos ali, vamos aqui, vamos dormir, vamos deitar, vamos entrar, vamos sair. É ele que dita as regras, eu estou andando com ele. Enoque andava com Deus, logo quem ditava as regras era Deus.
Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia faz uma pergunta, e é uma pergunta retórica, pergunta que já tem resposta. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? É lógico que não. Para andar junto tem que ter acordo. E os acordos que o homem tem com Deus, a prevalência das ordens, das instruções é de Deus. Tem muita gente tentando se relacionar com Deus e diz: ah, Deus é meu amigo, Deus não é só meu pai, Deus é meu amigo. Mas antes de ser seu amigo, Ele é seu pai, e antes de ser amigo e pai, Ele é Deus. Tem gente esquecendo isso. No relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, mesmo Jesus comparando com a amizade, mesmo Deus comparando com a amizade, Ele é Deus, quem manda é Ele. Na relação, quem manda é Ele, e eu apenas me coaduno, estou de acordo, em harmonia com Ele. Se eu não estiver em harmonia com Ele, não há possibilidade de eu andar com Ele. Mais tarde, em João capítulo 15, versículo 14, Jesus vai dizer para os discípulos: não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos, e vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, tem que fazer o que Ele manda, tem que obedecer. Nessa amizade, eu não vou dizer para Ele o que Ele vai fazer, é Ele quem vai dizer para mim o que eu vou fazer. Tem uma diferença, irmãos, entre ser amigo de um homem e ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus se submete a Ele. Para ser amigo do homem não é preciso, não é necessário. Eu sou amigo do Edson, e na nossa relação ele vai assimilar algumas coisas, vai ceder algumas coisas, da mesma forma eu. Com Deus não, quem cede sempre sou eu, quem tem que se adequar sempre sou eu. Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque, embora isto seja verdade. Eu quero que você compreenda, pelo fato de Enoque estar andando com Deus, é lógico que Deus andava com Enoque, mas o texto está destacando que era Enoque quem andava com Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Deus chama Abraão de amigo, e quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus pergunta lá em Gênesis 18, por volta do versículo 20 mais ou menos: poderei eu ocultar isto que vou fazer de Abraão, meu amigo? Aí Deus vai dizer para Abraão que vai destruir Sodoma, mas não foi Abraão que pediu, perguntou, exigiu. Era pelo fato de Deus ser amigo de Abraão e considerar o mesmo, que Deus resolveu compartilhar com Abraão. Sabe por que Deus muitas vezes entra com providência na nossa vida e faz exatamente aquilo que a gente deseja e espera? É porque somos amigos dele. A amizade não exige, mas quem é amigo considera e faz o que é preciso ser feito. Mas nessa relação eu quero deixar aqui claro: quem manda, quem tem a preeminência, a preferência é Ele. Andar com Deus implica em submissão. Em terceiro lugar, já vamos caminhar para o final. Andar com Deus implica, envolve ou independe de condições. Condição de idade, para andar com Deus não depende disso. Condição de família ou de estrutura familiar ou social também não depende disso. Andar com Deus não depende da postura da sociedade, e a gente vê tudo isso aqui em Enoque. Andar com Deus não depende da idade. Enoque tinha 65 anos quando começou a andar com Deus. O texto bíblico não é muito claro. Alguns acham que ele teve uma experiência com Deus ao ter o seu filho primogênito, Metusalém, e a partir de então passou a andar com Deus. Outros acham que não, ele já andava com Deus, mas a partir daquele momento ele se dedicou mais a Deus. O seu andar com Deus foi mais intenso. De qualquer forma, ele andou com Deus. E a Bíblia destaca: andou 300 anos. A partir, pelo menos,
dos 65. Não depende de idade. Deus pode chamar alguém para andar com Ele, tendo 65 anos de idade, como era o caso aqui de Enoque. Deus pode chamar alguém à semelhança de Abraão, que tinha 75 anos de idade. Deus pode chamar Samuel, que tinha 13 ou 11 anos aproximadamente, lá no templo. Ele estava dormindo e Deus bradou a sua voz e disse: Samuel, Samuel. 13 anos de idade aproximadamente. Pode chamar alguém que tenha quase 40 anos, como foi o caso de Saulo. Pode chamar alguém como Jeremias, a irmã Kelma leu uma porção aqui de Jeremias, que quando foi chamado por Deus tinha 30 anos de idade. Ele disse: eu sou um menino, sou uma criança. Isso era o julgamento dele acerca da condição dele, mas de fato ele tinha 30 anos de idade e ia começar o sacerdócio. Não depende de idade. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente alegando a idade, pouca ou muita, para servir a Deus. Alguns dizem: não, eu sou muito jovem, vamos deixar esse negócio para frente. Eu acho lindo, eu acho bonito, mas eu vou me decidir mais à frente. Outros dizem assim: não, eu estou muito velho, Deus não me quer mais, eu não sirvo mais. Para andar com Deus independe da idade. Deus quer andar com você, Deus quer que nós andemos com Ele. Não depende da condição da família. Enoque tinha família. Versículo 22, 23. Ele teve filhos, plural, e filhas, plural, além de Metusalém, o seu primogênito. A família de Enoque era composta de pelo menos 7 pessoas. Matusalém, seu primogênito, 2 filhos, 2 filhas, a sua esposa e ele, ou mais que isso. Era pai, tinha responsabilidade, tinha que lidar com condições para sustentar e desenvolver a sua família. No entanto, estas coisas não o impediram de ele andar, e não somente andar, mas andar intensamente com Deus, até chegar o momento de Deus o levar para si. Só chegará ali quem aqui viver intensamente com Deus. Independe da condição da sociedade. Tem gente dizendo: irmão, esse mundo está cheio de pecado, como é difícil servir a Deus. Não digo que seja mentira, mas o escritor da primeira epístola de João, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando? Quando você começa a andar, quando você se acostuma, quando você se adapta, quando você tem prazer. Já falei aqui que a sociedade de Enoque era marcada pela maldade, corrupção e violência. Mas andar com Deus, além de ser uma decisão, além de implicar em obediência e submissão a Deus, além de não depender de circunstâncias, de idade, da condição da família, ou da condição do comportamento da sociedade. Em quarto lugar, andar com Deus produz uma bem-aventurança eterna. E o jovem Renato cantou aqui sobre isso no início. Deus virá buscar o seu povo, Ele virá arrebatar o seu povo, e nós iremos morar e habitar em um lugar diferente, cheio de glória. Irmão, tem gente que está enganado, pensando que as glórias desse mundo é coisa muito. Tem gente que olha e fica abismado: meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente nem tem noção daquilo que realmente é maravilhoso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o peso de glória que em nós há de
se manifestar não se compara com as coisas transitórias dessa vida. Quando algum crente está à beira da morte, ele chega a dizer: não, ore por mim para Deus me deixar aqui. Porque como ele está à beira da morte, está no vale da morte, ele está com o quê? Com um pé nesta existência e um pé na outra. Ele já está vislumbrando no seu espírito a glória que existe no vale. Paulo disse que viu lá coisas e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito, não é permitido, não tem expressão que dê conta de traduzir aquela realidade. Quando pensamos sobre Enoque, lembramos que ele é figura da igreja que será arrebatada. Porque da mesma forma que ele não passou pela morte, Deus o tomou para si, ou ele foi trasladado, ou Deus o arrebatou, conforme alguma tradução, Deus também levará da terra a igreja, os Enoques de Deus que ainda vivem nessa terra. Fique de pé em nome de Jesus, se você puder. O desejo desse pregador é que você nessa noite saia daqui com um intenso desejo e decidido a andar com Deus. Porque andar com Deus é maravilhoso. Há perigos no caminho, e às vezes a gente se incomoda, se entristece, até sofre mais, porque olhamos para os empecilhos e para os espinhos, mas precisamos fitar a nossa visão naquele que está nos conduzindo pelo caminho, o Senhor, nosso Deus, dono da nossa alma. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se não demorar muito, a gente costuma dizer, poderá ser hoje, poderá ser a qualquer momento, nós seremos arrebatados da terra pelo evento do arrebatamento da igreja. Mas se vivermos mais tempo e o arrebatamento demorar mais um pouquinho, talvez alguns de nós desceremos à sepultura. Mas se a nossa fé for conservada, em algum momento que está bem próximo, nós adentraremos os céus e viveremos eternamente na presença de Deus. João capítulo 14, versículos 1 em diante, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ali existe um lugar para você. E quando eu for, Jesus já foi, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estareis vós também. Glória a Deus. Jesus está onde, igreja? Jesus está onde, igreja? Jesus está onde, igreja? Ele está nos céus. É para lá que ele vai nos levar. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca destas coisas, ou dos que dormem, para que não deixem de ter esperança, ou que não tenham esperança como os demais,
Porque sabemos que se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No último versículo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está difícil, irmão? Logo, logo nós vamos ser arrebatados e estaremos na presença de Deus. Está apertando a coisa, está quase morrendo, não está aguentando a tribulação, a dor, a luta. Aguente firme, daqui a pouco nós estaremos na eternidade, na presença de Deus. Aleluia! O Espírito Santo vem nessa noite através da sua palavra aconselhar a sua igreja, dizer: não deixe de andar comigo. Nós temos promessas de Deus. Isaías 43, vou já concluir. Quando passarmos pelo fogo, Deus vai estar conosco. Quando entrarmos nas águas, nos rios, eles não nos afogarão, porque o Senhor estará conosco. Se tivermos que descer a cova, Deus vai descer conosco. No meio do fogo, Deus se manifestará. E tem gente que sabe muito bem disso, porque Salmo 46, versículo 1 diz que é na angústia que a presença de Deus se faz bem real. Não deixe de andar com o Senhor. Seja firme na sua decisão. Viva intensamente com Deus. Ore mais, busque mais, jejue mais, se congregue mais, se consagre mais. Busque viver intensamente com Deus. Irmão, de vez em quando a gente vê um irmão que já está com certa idade, teve muito tempo na igreja, e a maior tristeza dele é a seguinte: ele diz: irmão, minha maior tristeza é que eu não servi a Deus intensamente. E agora os dias estão se acabando, eu estou indo e eu não fiz aquilo que poderia ter feito. Vamos servir a Deus intensamente. Agora não poderia concluir sem citar mais 2 versículos, porque tem gente aqui que tem mais idade que eu, alguns já estão na terceira idade, ou como alguns chamam, a melhor idade. Salmo 90, versículo 10, a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, ou 80, alguns chegam a 80 por causa da sua robustez, da sua saúde, mas a maioria deles é canseira e enfado. A mesma Bíblia que diz esta verdade, no Salmo 92, a partir do versículo 12, ela diz assim: os justos ainda na velhice darão frutos. Os que estão plantados na casa do Senhor serão viçosos, fortes, vivos, para anunciar que o Senhor é reto. Você que já entrou na terceira idade e está vivo, está aqui presente, Deus está dizendo para você: ainda tem frutos que eu quero receber de você. Amado Senhor eterno, bendito e poderoso Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor, porque Tu és vivo. Te louvo pela Tua presença nesta casa, Senhor. Nós agradecemos a Ti. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração. Aleluia! Enquanto oramos, Senhor, enquanto adoramos, ó Pai, por Tua graça e misericórdia, estenda as Suas mãos sobre este lugar. Que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja reconciliação de vidas contigo, que haja quebrantamento, que pessoas sejam abraçadas pelo Teu Espírito, que pessoas sejam
Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Que possamos continuar andando contigo, ó Deus. Que possamos conservar esta decisão de servir a ti independente de qualquer coisa. Que podemos entender, ó Deus, que na nossa relação contigo, por mais íntima que seja, o Senhor tem a preeminência, o Senhor está à frente, é o Senhor quem determina os passos. Não deixa que nada, Senhor, e ninguém se apresente diante de nós como empecilho para que possamos prosseguir andando contigo. Que possamos ser mais íntimos, que possamos ser convidados por ti para a consagração, para o jejum, para a bússola, para a dedicação, e possamos te servir intensamente. Que os melhores dias da nossa vida sejam dedicados a ti, Senhor. Que os dons e talentos dos teus filhos sejam usados para a glória do teu nome. Que aqueles que sentem algum pesar por não terem feito nada para o teu reino, tenham nestes dias a oportunidade, Senhor, e o Senhor colha frutos deles para a glória do teu nome. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo pela tua presença. Abençoe o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus.